Todos. Irmãos, um elogio, a comida no refeitório do IAG. Quantos estão gostando? Desse jeito, qualquer um consegue ser vegano, não é verdade? Porque tem uma combinação de alimento saudável com sabor e também uma aparência atrativa, higiene. E eu já comi em muitos refeitórios, hospital, escola, igreja. Eu já estive na Associação Geral e comi no restaurante da Associação Geral. E eu falei para o povo da cozinha, Kate, Raquel, a equipe toda, esse é o melhor refeitório que eu já experimentei na minha vida. E o IEST, para mim, chega em segundo lugar. Mas tem muitos refeitórios bons, né? Comida saudável, no sistema adventista, igreja organizada, sustento próprio. Mas olha, a comida do IAG, essa equipe de Kate e Raquel estão de parabéns. Queria fazer esse elogio. E é muito trabalho, não sei se a gente consegue apreciar, né? 3 refeições por dia e muita gente, né, comendo. E é uma bênção estar aqui, não é não? Um ambiente muito agradável. Foi longe, mas valeu a pena, né? Talvez alguns estavam dirigindo, vindo de longe, né? Ou veio de avião, de ônibus, não sei. E talvez houve alguns momentos que você pensa assim, será que vai valer a pena? Mas aí você chega e a comida, o ambiente, as instalações confortáveis. Que bênção poder estar aqui nesse período de carnaval. Nós vamos hoje dar continuidade ao tema de princípios de relacionamento e lar cristão. Estamos falando do casamento e de relacionamentos em geral. E hoje nós vamos entrar na carta de Paulo aos Efésios. É um trecho, né, de Efésios 5 que fala diretamente sobre o casamento, do relacionamento entre marido e esposa. Inclusive, Paulo ali fala, né, do amor e do respeito. Ele fala aos maridos amarem as suas esposas e as esposas respeitarem os seus maridos. Isso aí é um estudo interessante que nós não vamos poder fazer juntos, mas por que essa diferença, né? Por que os maridos devem amar as esposas e por que as esposas devem respeitar os maridos? Por que não dizer amar? Ou por que não dizer respeitar uns aos outros? Paulo é muito específico. E aí a gente vê, né, que dentro do plano de Deus há um reconhecimento de uma distinção de gênero. Igualdade entre homem e mulher não significa que não existe distinção de gênero. Ou seja, a distinção existe. Né? Deus criou, Jesus disse, no princípio, homem e mulher. Então, o foco nos próximos dias vai ser Efésios 5. Mas eu acredito que é importante estudar a Bíblia em contexto. E Efésios foi uma carta que Paulo escreveu. E a parte que fala do casamento não foi... aquele conselho não foi dado de uma forma isolada. Existe todo um contexto. Então, neste momento, nós vamos estudar a carta de Paulo aos Efésios, dentro de um contexto histórico e também dentro do contexto literário. Nós vamos ver toda a carta, fazer uma pincelada de toda a carta, para quando nós chegarmos lá em Efésios 5, a partir do verso 21, quando Paulo aborda o assunto do casamento, nós vamos compreender dentro de um contexto, ok? Então, nós precisamos abrir nossas Bíblias primeiramente no livro de Atos. Atos capítulo 11. E aqui nós vamos ter assim uma visão do conflito da primeira igreja. A dificuldade da primeira igreja, provavelmente... a polêmica que mais causou a necessidade do corpo de cartas que nós temos no Novo Testamento. O maior problema, o maior desafio da primeira igreja foi a inclusão dos gentios. A inclusão dos gentios. Porque a igreja cristã, que foi
levantada, né? Esse movimento que começou com a ressurreição de Cristo e o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, foi um movimento judaico. Hoje nós chamamos do movimento o movimento cristão, mas essa palavra cristão, cristã, cristianismo, isso aí é um rótulo que veio muito depois, mas os primeiros momentos da vida da igreja fundada por Cristo, aquele movimento era um movimento judaico, era uma seita, era um grupo de judeus. Os primeiros apóstolos, todos eram judeus. Os 120 eram judeus. Os que foram batizados por Pedro e outros apóstolos no dia do Pentecostes eram judeus, alguns judeus da dispersão e outros judeus da Galileia, da Judéia, mas todos eram judeus. Nós temos o caso do eunuco que foi batizado, nós temos o caso do evangelho chegando a Samaria, casos isolados, mas a partir do capítulo 10 do livro de Atos, nós temos um momento de crescimento, mas também de desafio para a igreja. Atos capítulo 10 registra a conversão de Cornélio, um romano influente, centurião, que era temente a Deus. Isso significa que ele era um simpatizante da religião judaica, mas ele não era circuncidado. Ele não tinha passado pelo ritual da circuncisão. Então ele não era um converso, ele não era uma pessoa que era considerada filho de Abraão. Para ser um filho de Abraão, você precisava ter descendência, ou você precisava, se fosse homem, passar pelo ritual da circuncisão. Então Cornélio, ele não era um judeu, e Pedro, um homem iluminado por Deus, um instrumento de Deus, um profeta de Deus, ele precisava ser esclarecido, porque o próprio Pedro, provavelmente o líder mais influente do movimento nessa ocasião, ainda tinha uma visão limitada da inclusão dos gentios, tanto que Deus deu para ele uma visão. E nessa visão, Deus usou animais imundos para ilustrar para Pedro que os gentios, eles não são imundos. Você pode sentar na mesa e comer com um gentio. Você pode ir na casa de um gentio. Você pode confraternizar-se com um gentio. Pedro precisava de uma visão para quebrar essa barreira na própria mente dele, um homem inspirado por Deus. E aí em Atos 10 nós temos a história da conversão de Cornélio e toda a sua família. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Houve celebração em Jerusalém entre os cristãos, sim ou não? Não. Atos capítulo 11 vai mostrar o desafio da igreja primitiva incluir os gentios, porque eles eram pagãos, eles eram idólatras, eles eram adoradores dos deuses. Então em Atos capítulo 11, versículo 1, diz assim: e ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia. Estamos falando de quem aqui? Da igreja. Estamos falando aqui, alguns eram dos 12 e outros discípulos, judeus, cristãos. Barnabé, que depois foi um missionário com Paulo, estava ali em Jerusalém, certo? João, Tiago, irmão de Jesus, que depois se tornou um grande líder da igreja em Jerusalém. Esses irmãos estavam preocupados, alguns suspeitando mal de Pedro, porque eles ouviram que Pedro tinha sentado na mesma mesa que um gentio.
diz assim: ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Isso não é motivo de celebração? Só que o que nós vamos encontrar aqui é que não houve celebração. Verso 2 diz: e subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Disputavam com Pedro. Agora, os da circuncisão se refere a judeus cristãos que talvez tinham uma linha mais rígida, mas dentre esses certamente estavam muitos personagens que nós admiramos, né? A gente não sabe, não tem uma lista aqui quem eram esses da circuncisão, né? Cada movimento tem os rótulos que diferencia diferentes grupos dentro de um movimento, né? Então, na primeira igreja, né, cristã, né, nós temos Paulo, que estava numa categoria muito única, mas também você tem os mais rígidos, que zelavam muito pelas tradições judaicas. E aí você tinha pessoas que eram bem abertas à expansão do evangelho e à abertura da porta de entrada da igreja para pessoas que não eram filhos de Abraão segundo a carne. Então a igreja, ela estava vivendo um momento já de conflito e de novidade e de polêmica. E graças a Deus houve humildade, houve maturidade e houve crescimento, mas não foi fácil. Diz aqui que estes da circuncisão, verso 3, diziam: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo. Então, o resto do capítulo 11, Pedro vai contar a sua história. Então, capítulo 11 é meio redundante, porque basicamente vai resumir tudo que você já leu no capítulo 10. E é basicamente a história de como Pedro entrou na casa de Cornélio e o Espírito Santo autenticou visivelmente a conversão de Cornélio, de forma que ninguém podia discutir, ninguém podia argumentar contra. Quando o Espírito Santo, ele mostra a presença dele, não tem quem venha discutir e disputar. É indiscutível. Ah, mas eles não foram circuncidados. Mas o Espírito Santo estava ali. Ah, mas eles não são filhos de Abraão. Mas o Espírito Santo foi derramado sobre eles da mesma forma como ele foi derramado sobre nós. Veja o que diz aqui, por exemplo, no capítulo 11, verso 17 de Atos. O resumo, a conclusão, Pedro vai falar assim: portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós se referindo a quem? Judeus. Se o Espírito Santo foi derramado neles, os gentios, incircuncisos, da mesma forma, então Pedro vai dizer, quem era eu então para que pudesse resistir a Deus? Se o Espírito Santo foi derramado sobre eles, da mesma forma como ele foi derramado sobre nós, quando nós cremos, quem era eu então para que pudesse resistir a Deus? Porque resistir à inclusão dos gentios na igreja seria resistir o próprio Deus. E isso ficou bem claro porque o próprio Espírito Santo caiu sobre os gentios. Mas aí, tudo bem, a igreja ouviu, Pedro foi apoiado, apertaram a mão e celebraram, né? Você continua lendo aí, verso 18, ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo:
Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Terminou o conflito? Está tudo bem agora? Agora os gentios podem entrar e podemos seguir? Terminou o conflito? Irmãos, a maior parte do conteúdo do Novo Testamento existe porque o conflito não acabou. Aqui mesmo no capítulo 11, nós vamos ter, por exemplo, a história de como a igreja cresceu na cidade de Antioquia, uma das cidades mais importantes do Império Romano. Tem Alexandria no Egito, tem a cidade de Roma, tem a cidade de Éfeso. São várias cidades importantes. Antioquia era uma cidade importante. E a causa de Deus cresceu em Antioquia. Verso 19. Mas algo novo aconteceu. Porque Cornélio, a conversão de Cornélio foi uma família, né? Mas agora, em Antioquia, a igreja começa a crescer e muitas famílias não judias estão começando a entrar na igreja. Então, será que a igreja lá em Jerusalém, será que os líderes, os apóstolos agora vão celebrar? Já aprenderam sua lição, sim ou não? Vamos ler o que acontece. Verso 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Aqui você vê já, né? Tinha aquele preconceito, né? Verso 20. Mas havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então, o que está acontecendo em Antioquia? A igreja agora começa a incluir gentios. E agora essa notícia vai chegar aos ouvidos dos líderes em Jerusalém. Vão celebrar? Vamos ver o que vai acontecer. Verso 21. Diz assim: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Verso 22. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos de quem? Dos fariseus? Dos saduceus? Dos sacerdotes? Da igreja, a igreja que estava onde? E essa igreja, a mesma igreja em Jerusalém que disputou com Pedro depois da conversão de Cornélio, ela vai celebrar? Ela aprendeu a sua lição? Sim ou não? Vamos ver o que ela vai dizer. E diz assim: e enviaram Barnabé a Antioquia. Agora, isso aqui é muito interessante, como o Espírito Santo trabalha. A igreja, mais uma vez, está preocupada, né? A igreja em Jerusalém. Por quê? Porque o evangelho está agora alcançando os gentios, e então eles vão enviar um delegado, Barnabé. Mas olha, que delegado bem escolhido. Porque Barnabé, ele vai chegar em Antioquia e ele vai ver o que para muitos seria uma bagunça. Judeus comendo na mesma mesa com gentios não circuncidados. Mas Barnabé, ele vai celebrar. Ele vê a atuação do Espírito Santo. E Barnabé, em vez de voltar para Jerusalém, com certeza ele deve ter enviado notícias dizendo: aqui em Antioquia está tudo ok, a graça de Deus está abundante e o Espírito Santo está atuando. Com certeza ele fez isso. Mas sabe qual foi o próximo passo? Um passo crucial na vida da igreja. Passo que Barnabé deu? Quem lembra? O que Barnabé fez? Ele lembrou de um homem que muitos anos atrás tinha se convertido, mas depois voltou para sua terra de origem e ficou lá, quietinho por vários anos. Saulo de Tarso. E Barnabé, quando ele viu a obra de Deus em Antioquia, parece que o Espírito Santo entrou na cabeça dele e falou: Barnabé, Paulo precisa estar aqui. Ele é um homem que precisa fazer parte desse movimento do Espírito Santo. Então Barnabé viaja para Tarso
ele chama Paulo e fala: Paulo, venha a Antioquia. Então ali começa o ministério de Paulo, em Antioquia. E aí no capítulo 13 de Atos, Deus ele move na igreja de Antioquia, lembra? Uma igreja composta de gentios e judeus. Pela primeira vez na história, desde o momento que Deus chamou Abraão. Desde o momento que Deus chamou Abraão. Nós temos agora uma comunidade composta de judeus e gentios. Agora, quem conhece o Antigo Testamento sabe que este era o plano de Deus, desde o princípio do chamado de Abraão. Que os judeus recebessem a luz e essa luz fosse compartilhada com as nações. Deus tentou com Jonas, mas Jonas queria que o fogo caísse do céu sobre Nínive. E nós vemos no decorrer da história um complexo de superioridade da parte dos judeus, que na altura dos dias de Cristo, os judeus não suportavam nem uns aos outros, muito menos o mundo gentil. Mas agora algo fascinante está acontecendo em Antioquia. Uma comunidade composta de judeus e gentios convivendo, comendo da mesma mesa. Gente, isso é muito difícil. Tanto que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, um país muito multicultural, eu vou falar da nossa própria igreja, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. É muito difícil, é raro, mas existem igrejas multiculturais. Se você for para Los Angeles, ou Houston, ou Nova York, Boston, Miami, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar uma igreja brasileira, ou várias igrejas brasileiras. Você vai encontrar uma igreja filipina, uma igreja chinesa, uma igreja coreana. Olha, o almoço das igrejas coreanas, os melhores, tá? Agora, a coisa mais complexa e mais difícil é você tentar ter uma igreja multicultural. É muito mais fácil ter uma igreja só de brasileiros. E mesmo assim, dá encrenca, tá? Não estou dizendo que não tem problema. Mas agora, se já dá encrenca na igreja chinesa, entre só os chineses, imagina então você pegar 15 chineses, 15 brasileiros, 15 coreanos, 15 mexicanos, 15 americanos. E aí, entre os americanos, você tem o americano republicano e o americano democrata. Entendeu? E só isso aí já dá muito problema. Dá muito trabalho para o pastor. Entendeu? Então, o que estava acontecendo em Antioquia, irmãos, era a obra do Espírito Santo. Não tem como você explicar de outra forma. César não conseguia reproduzir aquilo. César, os imperadores romanos, eles priorizavam a união. A união era muito importante para eles. Só que eles só conseguiam manter paz e união através da força. Entendeu? Às vezes a gente acha que os romanos, eles só gostavam de briga, mas não, todas as crucifixões, todas as execuções, né, dos imperadores romanos eram em função de movimentos que causavam divisão no império. Os líderes romanos, eles queriam paz. Mas paz é muito difícil. Então você tem, por exemplo, Hitler, ele conseguiu. O país da Alemanha, na década 30, muito unido. Só que essa união só foi possível através de um regime ditador que excluiu os judeus, entendeu? Então, o que está acontecendo em Antioquia é a obra do Espírito de Deus. Somente o Espírito de Deus consegue unir pessoas de diferentes contextos culturais, gêneros, classes socioeconômicas e conseguir trazer união. Então, quando Barnabé vê a obra de Deus em Antioquia,
ele fica maravilhado, e Paulo, ele chega maravilhado. Então a igreja de Antioquia, ela vai comissionar Paulo e Barnabé. Atos 13, verso 1. Os profetas da igreja, não veio ninguém de Jerusalém. Barnabé tinha vindo e ele ficou. Mas ali estava a igreja de Antioquia e o Espírito Santo fala: separa Paulo e Barnabé. E aí então Paulo e Barnabé, eles foram comissionados pela igreja de Antioquia, e então Paulo e Barnabé começam sua obra na Ásia, fundando igrejas, várias igrejas. Igrejas na província da Galácia, Derbe, Icônio e muitos outros lugares. E agora o milagre de Antioquia está expandindo para outras partes do Império Romano. O Espírito Santo está atuando. O mundo está sendo atraído para a obra de Deus na terra. Aquilo que Deus queria fazer desde o momento que ele chamou Abraão, agora está se concretizando através do ministério de Paulo. Mas existem uns cristãos conservadores em Jerusalém que, em vez de celebrar a missão de Paulo, estão em Jerusalém fofocando e murmurando porque Paulo não está obrigando os conversos gentios a se circuncidarem. Então, Atos capítulo 15 é um capítulo que é conhecido como o Concílio de Jerusalém. O que é o Concílio de Jerusalém? Paulo e Barnabé voltaram para Antioquia da sua primeira viagem missionária, e a fomentação já tinha chegado em Antioquia, e Paulo e Barnabé são acusados de estarem permitindo a entrada na igreja de pessoas não qualificadas. Entendeu? Aí você tem então Atos 15, e Paulo faz a mesma coisa que fez Pedro em Atos 11. Ele apenas vai contar a sua história. Ele vai dizer: olha, eu só posso dizer uma coisa, o Espírito Santo estava ali. O Paulo não vai fazer argumentos teológicos. Para Paulo não foi um debate teológico, foi o seguinte: essa é a história. Nós fomos ali, nós fomos naquela cidade, nós estivemos aqui, acolá. O Espírito Santo estava presente. O Espírito Santo atuou. Vidas foram transformadas. O concílio em Jerusalém teve um consenso favorável ao ministério de Paulo e Barnabé. Pedro, Tiago, irmão de Jesus, se pronunciam e falam: olha, nós ouvimos os lados e nós não podemos deixar de endossar o trabalho de Paulo. Pedro endossou o trabalho de Paulo, só que um pouco depois, lá em Antioquia, Pedro está lá, ele senta na mesa, come com os gentios, mas de repente chegam aqueles do grupo da circuncisão, os cristãos de Jerusalém, e Pedro, ele sai da mesa, porque ele não queria ferir a consciência dos irmãos lá de Jerusalém, entendeu? Mas às vezes, tentando não ferir a consciência destes, você acaba prejudicando aqueles que Jesus chama dos pequeninos. Pequeninos não em tamanho, mas aqueles que são recém-convertidos. Eu não sei quanto a vocês, na minha igreja eu falo para eles: ó, eu vou escandalizar alguém, eu prefiro escandalizar os conservadores do que os conversos recém-batizados. Então, se eu vou escandalizar alguém, eu prefiro escandalizar aqueles que estão na igreja há 50 anos. Entendeu? É lógico que nunca ferindo princípios. Mas às vezes o escândalo é inevitável. E para Paulo, esse foi muitas vezes inevitável. A circuncisão foi o ponto muito, muito controverso no primeiro século. Muito controverso. Tanto que, em uma ocasião, ele teve que chamar a atenção de Pedro publicamente, porque Pedro estava mais preocupado em apaziguar os membros da circuncisão do que os gentios recém-convertidos da igreja de Antioquia. Então, você lê lá em Gálatas 2,
Paulo vai repreender Pedro na sua cara e falar: Pedro, você que está transigindo. Ao sair da mesa, você é que está transigindo. Então você lê a carta de Paulo aos Gálatas, por exemplo. Por que Paulo escreveu aquela carta? Porque esses mesmos membros da circuncisão chegaram lá na província da Galácia com essa mesma conversa. Paulo pregou o evangelho, mas ele não pregou o evangelho completo, porque ele faltou dizer para vocês que para ser filho de Abraão, você precisa passar por esse ritual. Então Paulo escreve uma carta apaixonada, a carta de Paulo aos Gálatas. E Paulo, ele não brinca com palavras, ele é muito agressivo em lidar com a teologia falsa dos cristãos de Jerusalém que estavam promovendo a circuncisão. Agora, alguns anos depois, nós temos a carta de Paulo aos Efésios. Não tinha ainda uma crise em Éfeso. A igreja em Éfeso foi fundada alguns anos depois, na segunda e a terceira viagem missionária de Paulo. Vários anos passaram, e eu acho que a carta de Paulo aos Efésios, ela tem um teor semelhante ao de Gálatas, só que não tem crise ainda. Então você vê mais um tom de generalizar a situação, mas expor os princípios. Então Efésios vai tratar justamente do tema da inclusão, a inclusão dos gentios. Então, agora com esse contexto, nós vamos abrir em Éfeso capítulo 1, e nesses 2 primeiros capítulos de Éfeso, que muitas vezes nós imaginamos ser um tema de salvação, né? Tem aquele texto lá em Éfeso 2:8, por exemplo: pela graça sois salvos mediante a fé. E a gente imagina que isso está falando de como que eu vou chegar no céu. Paulo está falando dentro de um contexto de convivência na igreja, de inclusão. Se você ler todo o capítulo, nós vamos chegar lá, você vai ver que o foco de Paulo é a questão dos gentios convivendo com os judeus na igreja. Ou seja, é uma eclesiologia e não uma soteriologia que Paulo está colocando em Efésios 2. A salvação para Paulo é o resgate do mundo de pecado, de uma vida de pecado, uma transferência do mundo das trevas para o mundo da luz. Isso envolve o que? A inclusão dos gentios. Então Paulo está argumentando os critérios verdadeiros para uma pessoa ser filho de Abraão, filha de Abraão, ser, em outras palavras, membros da igreja, né? Hoje nós usamos a palavra membro de igreja, mas no vocabulário de Paulo seria o que é um filho de Abraão. Quando nós vamos batizar uma pessoa, nós temos até um voto, né? Nós temos um voto na igreja, né? Que a igreja está dizendo sim, nós vamos incluir essa pessoa no hall de membros. Não é isso que a gente faz? Só que a igreja primitiva, ela não tinha exatamente um hall de membros, não tinha um banco de dados. E a terminologia não seria membro da igreja, seria filho ou filha de Abraão, entendeu? E para os primeiros cristãos, o verdadeiro filho de Abraão, a verdadeira filha de Abraão são aqueles que creem em Jesus. Esse é a porta de entrada na igreja. Crer em Jesus, a fé. Então, quando Paulo fala que sois salvos pela graça, mediante a fé, Paulo está falando, você foi resgatado do mundo das trevas para o mundo da luz, para o reino da luz, pela graça de Cristo. Então, vamos lá. Efésios capítulo 1. Eu queria mostrar para vocês aqui que Paulo está falando a um público gentil, cristão, e ele escreve como um judeu, tá? Paulo
ele via a igreja como sendo uma, mas ele entendia que também havia dois grupos, né? Havia os judeus e havia os gentios. Então, quando Paulo, por exemplo, fala aqui em Efésios capítulo 1, versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Paulo está falando aqui da igreja. O propósito da igreja é refletir a glória de Deus para o mundo. Então, Paulo está falando aqui da igreja, do povo de Deus. Mas aí no verso 12, diz assim: nós os que primeiro esperamos em Cristo. Vocês leram aí no verso 12? Nós os que primeiro esperamos em Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Esse nós inclui as pessoas a quem Paulo está se dirigindo nessa carta, sim ou não? Não. Note bem no verso 13. Em quem também vós. Vocês viram? Então, Paulo está falando aqui na primeira pessoa plural, certo? Nós. Nós se refere a quem? Alguém faz ideia? Quando Paulo escreve aos Efésios, uma igreja composta em sua maioria de cristãos gentios. Quando Paulo fala nós na carta, ele está se referindo a quem? Judeus conversos, judeus cristãos, nós. E Paulo é um deles, né? Paulo é um judeu que se converteu ao cristianismo, sim? Agora, quem são vós? Verso 13. Em quem vós também estáis. Ou seja, os gentios. No verso 12 diz assim: nós os que primeiro esperamos em Cristo. Quem foi os primeiros a crerem em Cristo? Quem foi? Os judeus. Depois veio o quê? A conversão de Cornélio e muitos em Antioquia e eventualmente até em Éfeso, né? Então no verso 13 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Paulo está aqui basicamente resumindo a história de Cornélio e todos os outros, né? O Espírito Santo da promessa veio e selou, ele autenticou a conversão dos gentios, certo? Então Paulo está tentando transmitir para os gentios, cristãos de Éfeso, que eles já foram autenticados pelo Espírito. Lá na frente ele vai dizer que a circuncisão se torna desnecessária porque o selo da sua inclusão é o Espírito Santo e não a circuncisão. Para os judeus cristãos de Jerusalém, do grupo da circuncisão, o selo da autenticidade de uma pessoa que vai ser inclusa na família de Abraão é a circuncisão. A circuncisão é a porta de entrada. Para Paulo, a porta de entrada é o recebimento do Espírito Santo mediante a fé. E é dado pela graça. Ninguém merece o Espírito Santo. É por isso que lá na frente ele vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé. Pela graça recebestes o Espírito Santo, mediante a fé. Então a porta de entrada na igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai autenticar, né? Tanto que quando nós vamos avaliar um candidato ao batismo, a nossa maior preocupação é: o Espírito Santo transformou essa vida? Sim, é isso que nós estamos procurando, né?
transformação. E Paulo, ele fala que o selo é o Espírito Santo. Vocês foram selados com o Espírito Santo quando vocês creram. Então, vamos agora para o capítulo 2. O capítulo 2 normalmente é lido, né, com os óculos de Martim Lutero, né? Como que eu vou poder ir para o céu? Como que eu vou para o céu? Só que a preocupação de Paulo não é a inclusão no céu, é a inclusão na igreja, dentro da família de Abraão. É óbvio que isso tem uma relação com o céu, né? Porque o povo de Deus na terra é para ser um reflexo do povo de Deus, da família de Deus celestial. No capítulo 2, começando com o versículo 1, eu queria que vocês notassem, mais uma vez, a diferença entre o judeu e o gentio neste capítulo. Capítulo 2, verso 1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, eu vou fazer a pergunta. Paulo está se referindo a quem? Aos gentios, cristãos de Éfeso. Vós estavam mortos. Porque realmente, quando você analisa a vida pagã de um gentio do primeiro século, era uma degradação total. Era uma idolatria que rebaixava a dignidade do ser humano. Então, os judeus não estavam errados em considerar os gentios imundos, ímpios, idólatras, pagãos. Se você ler em Romanos 1, Paulo traz uma lista grande da pecaminosidade dos gentios. Mas assim como em Romanos, Paulo não vai permanecer apenas nos gentios. No verso 2, ainda falando dos gentios, ele diz: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Ele está falando de quem? Dos gentios. Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Até ali, até o final do verso 2, todo judeu, mesmo um judeu não cristão, diria amém às palavras de Paulo. Igual Romanos 1. Qualquer judeu do primeiro século concordaria com Paulo até o final do capítulo 1 de Romanos. Qualquer judeu afirmaria positivamente todas as palavras de Paulo até o final do verso 2. Mas no verso 3 ele vai dizer o quê? Entre os quais, se referindo a quem? Entre os gentios que estavam nas trevas, que viviam vidas degradantes, que estavam mergulhados na idolatria, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Isso soa muito com Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Paulo fala todos, ele estava dizendo todos, inclusive nós judeus. Os gentios foram resgatados do reino das trevas. Sabe de uma coisa? Nós judeus também fomos resgatados. Então Paulo está igualando a posição do judeu com do gentio diante de Deus. Lá em Gálatas ele fala assim: em Cristo não há escravo e livre, não há gentio e judeu, não há homem e mulher. Diante de Deus todos estão numa plataforma só. Todos pecaram, todos andaram nas trevas, todos foram degradados pelo pecado. Verso 4.
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Aí no verso 5, estando nós judeus também, ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, ou seja, nos salvou, nos transformou, nos transferiu do reino das trevas para o reino de luz. Em outras palavras, nos adotou na família de Abraão. Porque para fazer parte da família de Abraão, você precisa de ser adotado. Mas agora, qual é a porta de entrada? A adoção é um processo, né? Qual é a porta de entrada para você fazer parte de uma família? Paulo tinha uma visão. O Espírito Santo. Ele vai autenticar a inclusão. E para o judeu do primeiro século, e muitos cristãos inclusive também, a porta de entrada era um sinal que se chamava o sinal da circuncisão. Então esse é o conflito que gerou as cartas de Paulo. É claro que Paulo vai abordar outros tópicos, mas esse é o conflito que permeou as igrejas, a inclusão. Então, aqui no verso 8, então vamos continuar aqui no verso 6, vamos chegar no verso 8 daqui a pouco. E nos ressuscitou. Por que nos ressuscitou? Porque estávamos mortos em ofensas e pecados. Nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Irmãos, a união da igreja aqui na terra não é apenas um espetáculo ao mundo ao nosso redor, mas também é um espetáculo para o universo. O milagre de Deus, através do Espírito Santo, unir pessoas diferentes. O mundo não consegue produzir isso. Você não encontra na história da raça humana um movimento multicultural, harmônico, igual àquele que foi impulsionado pelo Espírito Santo no primeiro século. Você não encontra. Então, para mim, quero uma evidência muito indiscutível da autenticidade de Cristo e da nossa crença em Deus e na Bíblia, é a união do povo de Deus. Mas eu não estou falando daquela união que o grupo de brasileiros adora aqui, e aí aqui os hispanos, e ali os americanos republicanos, e ali os coreanos. Não, isso aí não é união, não. Mas sabe por que é necessário? Alguns dizem que é pela língua, mas sabe de uma coisa? Não, não é a língua. É lógico que a barreira da língua é grande, mas sabe qual é o problema? É a comida. Porque se você vai ter uma igreja composta de coreanos e brasileiros, aí tem a questão do complexo da superioridade. O brasileiro prefere o feijão e o arroz, e o coreano prefere a comida do coreano. Entendeu? E uma cultura acha que ela é melhor do que a outra. Entendeu? Olha, amanhã vocês vão entender o que isso tudo tem a ver com o casamento. E por que Paulo vai falar do casamento em Efésios 5. A complexidade de seres humanos conviverem juntos, sem um invadir a individualidade do outro. É por isso que é mais fácil. Lá nos Estados Unidos nós temos até associações dos negros e associações dos brancos, como se fossem. Apesar de que essa não é a terminologia que nós usamos. E, na minha opinião, isso é uma vergonha para a causa de Deus.
E isso é algo que a gente discute publicamente nos Estados Unidos, então eu não estou falando nada que não é conversado, né? Assim, isso é uma coisa que a igreja está tentando resolver, né? Mas assim, não deixa de ser uma vergonha que no pleno século XXI nós temos igrejas segregadas e nós temos associações segregadas. Mas por que nós temos isso? Porque nós temos como seres humanos o complexo da superioridade. Um grupo acha que é melhor do que o outro, entendeu? É por isso que é mais fácil o coreano ter seu próprio grupo e o brasileiro seu próprio grupo, e mesmo assim dá problema, né? Porque o complexo da superioridade, não basta você ter a mesma cultura. Nós temos outros fatores. Você tem personalidades diferentes, você tem gêneros diferentes, você tem classes econômicas diferentes. Mas o milagre da igreja no primeiro século foi Deus conseguir ter uma família unida, multicultural. E olha, esse é o desafio da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando a gente fala, né, da reprodução do caráter de Deus na vida de seu povo, a gente pensa de um modo muito individualista. Por exemplo, tem pessoas que acham que você vai ser santo indo para uma montanha, né? Porque aí você lá vai conseguir se distanciar dos que não são santos. Mas a perfeição de caráter, ela acontece em comunidade, não em isolamento. Porque não existe santidade sem convivência com pessoas que são diferentes de mim. Entendeu? Então, o testemunho que Deus vai dar ao mundo e ao universo vai acontecer em comunidade. A igreja primitiva, ela não foi um poder na terra porque ela era composta somente de pessoas que pensavam de um modo ou de outro. Era um movimento multicultural. Tanto que o judeu cristão poderia ainda circuncidar o seu filho. Paulo não proibiu os judeus de circuncidarem os seus filhos. Paulo só não queria que os judeus impusessem essa prática aos outros membros da igreja que não eram daquela cultura. Os irmãos estão entendendo? Então dá para o coreano e o brasileiro e o mexicano adorarem juntos. Então, para usar um exemplo muito básico, o almoço pode incluir uma representação de todas as culturas. Desde que seja saudável, que represente a nossa mensagem de saúde, o feijão e o arroz não é superior ao macarrão chinês ou asiático. Os irmãos entendem? Nós confundimos a nossa cultura com aquilo que nós acreditamos ser a cultura do céu muitas vezes. E Deus é um Deus de diversidade. A igreja cristã no primeiro século era uma igreja diversa. E Paulo compreendeu isso. Em Romanos capítulo 14, ele fala dessa diversidade. E ele fala que aquele que faz assim, não julgue aquele que faz daquele outro jeito. E aquele que faz desse jeito, não despreze aquele que faz daquele. A união não significa uniformidade. E o que isso tem a ver com casamento? Tem tudo a ver com casamento, irmãos. Porque se a gente não consegue ter uma união harmônica, onde a diversidade ainda existe no lar, que esperança temos para reproduzir isso dentro de uma igreja? Então começa no lar. Paulo, sabendo disso, ele vai tratar disso em Efésios 5. Nós vamos continuar amanhã, o nosso tempo já acabou. Nós vamos abrir um pequeno momento agora, de 15 a 20 minutos, para uma interação, perguntas e respostas. O tema continua sendo o casamento, mas eu acredito muito no contexto. Então, chegando lá em Efésios 5, quando nós lermos o conselho de Paulo aos casais, vocês vão ter em mente a complexidade da igreja ser um movimento composto de pessoas diferentes, unidas, sem a perda da individualidade do gentio e do judeu.
Eu vou pedir a Melissa para estar aqui comigo, porque nós vamos abrir agora. Quem quiser fazer uma pergunta ou um comentário para o público. Som. Para o público que está online, nós vamos fazer uma oração e aí nós vamos, então, logo depois da oração, abrir para perguntas e comentários. Vamos nos colocar de joelhos e vamos orar. Nosso querido e bondoso Pai que estás nos céus, estamos aqui, Senhor, gratos pela oportunidade de estudar a Tua palavra em tão boas circunstâncias. Aqui em meio à natureza, comendo bem, respirando um ar bom e tendo aqui uma confraternização maravilhosa com os nossos irmãos. Pedimos, Senhor, agora que o Senhor continue conosco e agora vamos estar continuando, né? Pedimos que o Senhor abençoe cada família representada aqui. Em nome de Jesus. Amém. Ok, muito bem. Eu não sei se nós vamos usar o microfone